Boa noite, amontoado. Me chamo Vitor. Sou um discípulo de Jesus. Obrigado. Uma coquinha aqui especial. Obrigado, Raul. Obrigado, Nath. Essa coca não é para agora, vocês vão descobrir em breve. Mas eu sou um discípulo de Jesus, sou casado com a Marina, aquela bela moça que está ali, pai do Bernardo, do Luca e da Maria Vitória também, que vai chegar daqui a alguns meses, primeira menininha lá de casa, primeira gaúcha, né, da família, então a gente está muito feliz. E eu quero agradecer primeiro ao meu amigo Raul pelo convite e privilégio de estar aqui com vocês pela primeira vez no Amontoado, estou muito feliz. A gente chegou em Curitiba, a gente chegou de Curitiba aqui há quase um ano. Foi dia 1º de julho que a gente chegou em Porto Alegre. Nossa família era de lá e nós viemos para cá, para Montserrat, para pastorear a área de comunicação aqui da nossa igreja. E a gente está muito feliz. Então, obrigado, Raul, Claudinha, pelo privilégio, pela confiança de vocês. Eu conheço uma galerinha do Amontoado aí que serve na comunicação, né, do Amontoado, alguns filhos de pastores da equipe também. Então eu sei que vocês são muito animados. É verdade isso? Então eu quero ver aí durante a mensagem vocês não me deixarem sozinhos. Eu espero aí ter a participação de vocês, porque realmente a fama de vocês aí, ela é forte. E no ano passado, eu acho que foi em novembro ou dezembro, eu participei de um amigo secreto. Galera da comunicação aí, vocês lembram quando que foi? Dezembro. Eu participei de um amigo secreto da comunicação do Amontoado. Um amigo secreto muito divertido, de meias divertidas. Foi um desafio para mim, mas eu ganhei uma meia muito massa. Quem foi o meu amigo secreto foi o Raul. E ele me deu uma meia muito divertida e eu falei, olha, se um dia você me chamar para pregar no Amontoado, eu vou com ela. Então eu cumpri minha promessa. Olhem essa meia aqui. Eu vou até deixar minha calça assim, por um tempo só, tá? Raul, muito obrigado pela meia. Sensacional. Confesso que eu não uso tanto assim, mas está aqui hoje cumprindo a promessa, ela é sensacional. O quê? Ah, ela combina com a pantufa lá. E o pior é que eu dei uma meia do Sullivan, então também combinou ali. Muito obrigado, Raul, obrigado, Amontoado, realmente sou fã de vocês. E eu queria dizer que vocês são uma bênção para a nossa igreja. Por mais que eu não esteja tão perto, né, de vocês, o Amontoado, na sexta-feira a gente não está aqui presencialmente, mas só pelo que a gente vê o movimento de vocês, a gente pode ver claramente o agir de Deus na vida de vocês. Então, eu queria deixar esse recado que vocês são uma bênção para a nossa igreja. E esse amigo secreto, ele foi desafiador para mim, porque foi o primeiro amigo secreto que eu participei aqui na igreja nova, com adolescentes, já há muito tempo já, eu não sou um adolescente, e ainda mais de meias divertidas, que não é algo que eu tenho muita familiaridade. Então eu me senti meio pressionado ali, mas foi muito divertido, agradeço demais o convite das meninas ali, mas foi justamente essa pressão que eu senti ali, que eu pensei, eu vou falar com eles hoje sobre pressão. Quem aqui já se sentiu pressionado? Pressionado em qualquer área da sua vida? Eu vou baixar a minha calça agora, acho que já deu para curtir um pouquinho a meia, mas estou me sentindo meio estranho assim. Eu já vivi muitas pressões. A gente vive pressões dos nossos pais, dos nossos amigos, pressão da escola, de onde a gente estuda, da faculdade, ou pressões internas, quando nós mesmos nos pressionamos. Agora eu tenho uma pergunta para você. Como é que a gente consegue aguentar uma pressão? Você já parou para pensar nisso? Adolescente sofre muita pressão. Como que a gente pode aguentar as pressões do mundo?
Por isso que você está vendo ali que o título da nossa mensagem é Aguentando a Pressão. Talvez você chegou aqui hoje com muitas pressões na sua vida. Talvez você já está até meio cansado de tantas pressões que você tem vivido, sejam externas, sejam internas. Você está cansado, angustiado, preocupado, ansioso. Se hoje você está vivendo algum tipo de pressão na sua vida, queria convidar você a olhar para a palavra de Deus e ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Você que está com a sua Bíblia aí, pode abrir em 2 Coríntios capítulo 4, que pela soberania de Deus e governo de Deus, mesmo texto que o Dudu trouxe para a gente aqui na ministração, não foi combinado, mas é sinal que Deus quer falar com vocês hoje, amém? Quem trouxe a Bíblia física em papel? Levanta a mão. Ô, mas o montado tá bem, hein, Raul? Parabéns, parabéns. Confesso que eu não era muito de trazer a Bíblia física, a gente acostuma com o celular, mas nas últimas mensagens do David Cornfield, não sei quem estava aqui, no domingo, no IFD, realmente Deus falou comigo ali, de que eu preciso andar com a minha espada, né? A Bíblia é a nossa espada, então eu tenho exercitado isso também. Então, 2 Coríntios capítulo 4, se você não trouxe, não fique constrangido, a gente vai projetar aqui no telão para você também. Eu quero ler primeiro dos versos 7 ao 9 com você. E diz o seguinte: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E agora a gente vai lá para o verso 16 até o 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos entender melhor o que está acontecendo nesse texto que a gente leu agora. Você sabe que quem escreveu o livro, a carta aos Coríntios, foi Paulo. Sabia disso? Paulo escreveu 2 cartas às igrejas de Corinto. Essa é a segunda carta dele. E essa carta, nesse momento em que Paulo escreve esse capítulo 4, ele está vivendo uma pressão. Qual é a pressão que Paulo está vivendo? Ele estava precisando se defender de alguns ataques que a própria igreja de Corinto estava fazendo contra ele. Então ele foi fazer uma visita para a igreja de Corinto, e essa visita acabou se tornando algo doloroso, algo triste para a vida de Paulo. Bom, para a alegria dele, depois dessa visita, grande parte da igreja se arrependeu, mas nesse texto, no capítulo 4, ele ainda estava passando por essa aflição, essa pressão da própria igreja sobre ele. E apesar de Paulo ele precisar se defender, ele em nenhum momento reclama de estar sendo pressionado ou criticado. Pelo contrário, Paulo ele aproveita isso que ele está vivendo para poder nos ensinar como nós podemos lidar com as pressões da vida. E é isso que nós vamos aprender aqui com a palavra de Deus, como que nós podemos suportar as pressões. O que nós precisamos fazer para suportar as pressões? Primeira coisa é reconhecer que o nosso valor não está no vaso, mas no conteúdo. Olha o que o início do texto que nós lemos, ele fala lá no verso 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Quando nós colocamos o nosso valor naquilo que é externo, no vaso, as pressões, elas facilmente
nos desmonta. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós temos que entender que o nosso valor não está no vaso, não está no exterior do homem, está no tesouro que tem ali dentro. E qual é o tesouro que nós temos dentro de nós, dentro do vaso? É Jesus. E quando nós entendemos que o nosso valor está em Jesus, que está dentro de nós e não está em nós, nós começamos a suportar as pressões de uma forma diferente. Paulo sabia nesse tempo que ele não podia confiar no exterior dele para suportar as pressões. Ele estava cansado, ele tinha sofrido uma série de coisas, então ele precisava confiar aonde? No tesouro que tinha dentro dele. Quando nós entendemos que Jesus, Ele é o nosso tesouro, e que Ele, é nele que está o nosso valor, nós suportamos as pressões. Quando nós invertemos isso na nossa vida, quando começamos a suportar as pressões, não no nosso valor, que é Jesus, mas começamos a tentar suportar as pressões com o nosso exterior, confiando em nós, a nossa tendência é sucumbir a essas pressões. Quando o nosso valor está no nosso corpo, assim que surge uma pressão nessa área, seja uma mudança estética do nosso corpo, seja um bullying que a gente sofreu, isso nos abate. Isso afeta a nossa autoestima. E por que isso acontece? Porque o nosso valor está na coisa errada. Estamos colocando o nosso valor no nosso corpo, na nossa estética, e a partir do momento que as coisas não são mais como nós gostaríamos que fosse, a nossa autoestima, o nosso ânimo vai lá para baixo, porque colocamos o nosso valor na coisa errada. Quando o nosso valor está na nossa performance, basta uma nota um pouco abaixo do esperado na escola, que a gente já se abala. Porque nós estamos colocando o nosso valor na nossa performance. E a partir do momento que vem uma pressão sobre a nossa performance, a gente desanima. A partir do momento que vem uma matéria que você já não entende muito bem como antes, que você mesmo estudando não consegue tirar notas boas, você desanima, você deixa com que aquela pressão te engula. Isso é porque o seu valor está na coisa errada. Se o seu valor, se o meu valor estiver na vida pública, nas redes sociais, naquilo que nós vivemos publicamente, basta um comentário negativo que nos afete, basta um post com menos likes do que a gente estava esperando, ou então nosso número de seguidores que baixou e a gente não estava esperando, que isso é o fim para nós. Aquilo tira o nosso ânimo do dia, aquilo estraga o nosso dia. É porque nós estamos colocando valor nas coisas erradas. Se você coloca esse valor, que deveria estar no tesouro, em Jesus, e você coloca no vaso, você coloca em você, e se você transfere isso para um namorado ou para uma namorada, basta esse relacionamento terminar, que o mundo acaba para você. Você não aguenta essa pressão, porque você colocou a confiança na pessoa errada, que não pode ser nem você e nem no namorado. Quando a nossa confiança está em Jesus, essas pressões, elas vão nos impactar, elas vão nos empurrar para baixo, mas nós estaremos firmes, porque elas estão na coisa certa, no conteúdo. Veja o que João escreveu na sua primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. João escreveu o seguinte: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você vai conseguir suportar as pressões da adolescência, não porque vocês são bons, não porque vocês são fortes, mas porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Jesus que está dentro de vocês, Ele é maior do que as pressões desse mundo sobre a tua vida. Mas se você deixar de confiar em Jesus para isso,
então essas pressões serão mais fortes do que você. Aproveita, olha aí para quem está do seu lado e diz assim: aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Então aguenta a pressão. A gente aguenta a pressão quando confiamos naquele que está dentro de nós e não no nosso exterior. Segunda coisa que nós precisamos para conseguir vencer as pressões na nossa vida: reconhecer que não são as circunstâncias da nossa vida, não é aquilo que está por fora, mas a nossa reação a essas circunstâncias que fazem a diferença. Nós precisamos reconhecer que nesse mundo a nossa vida ela é e será repleta de pressões. A gente não pode viver achando que em alguma hora da vida as pressões que a gente vive vai acabar. Você na adolescência vive muitas pressões, mas não ache que a hora que você sair da adolescência essas pressões vão acabar. Pelo contrário, sinto em dizer, só aumenta. E como a gente faz para suportar essas pressões que virão e continuarão vindo? Porque as circunstâncias nunca serão favoráveis para o cristão. Mas quando nós estamos em Cristo, reconhecemos que o nosso valor está nele, nós sairemos vitoriosos dessas batalhas. Olha o que diz o verso 8 e 9 desse nosso texto de 2 Coríntios. De todos os lados nós somos o quê? Pressionados. Mas nós não ficamos o quê? Desanimados. Por outro lado, nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós também somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, ficamos abatidos, mas não destruídos. Perceba que a circunstância que Paulo está colocando aqui, ela não é favorável. A pressão é tanto interna quanto externa. Mas ele diz que isso não vamos nos sentir abandonados, não seremos destruídos, não ficaremos desesperados e nem desanimados. Por quê? Porque a nossa confiança está em Jesus. Tem uma frase do autor chamado Zygmunt Bauman, ele ficou muito conhecido num livro chamado Modernidade Líquida, e ele diz que não são as crises que mudam o mundo, e sim a nossa reação a elas. Às vezes a gente olha para muita coisa ruim que está acontecendo no mundo, e a gente acredita que são as crises que estão tornando o mundo ruim. Mas não são as crises que tornam o mundo ruim, são as nossas reações diante dessas crises. E eu tomei a liberdade de parafrasear essa frase do Bauman, trazendo para aquilo que nós estamos falando aqui hoje das pressões da vida. E essa frase ficaria assim: não são as pressões da sua vida que irão definir quem você é, e sim a sua reação a elas. Pense na maior pressão que você está vivendo hoje, aquilo que mais te aflige e te preocupa. Não é essa pressão que define quem você é. Não é essa pressão que vai afetar a sua vida, a não ser que você reaja a ela dessa forma. Porque você tem a autoridade de Jesus para poder reagir a essa pressão de uma forma que glorifique o Senhor e não que te desmotive. Perceba que nessas pressões que nós lemos nos versículos 8 e 9, não são só pressões dos outros contra nós, são pressões muitas vezes internas. Quais são as pressões que hoje você tem exigido de si mesmo? Quando a palavra diz pressionados, isso é uma pressão externa, mas perplexos é uma pressão interna. Perseguidos é algo externo, mas abatidos é algo que vem de dentro. Perceba que a nossa luta, ela não é só contra as pressões do mundo, mas as nossas. E você pode até pensar, mas você fala isso e não sabe nem o que eu estou passando. É muito fácil
pensar que a gente vence fácil as pressões sem saber aquilo que eu estou vivendo, sem conhecer a minha família. Mas quem está falando isso, na verdade, não sou eu. Eu, de fato, não conheço aquilo que você está passando. Mas Paulo, ele escreveu isso em um momento de muita aflição. Veja esse texto que eu encontrei falando sobre em que circunstâncias Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios. Aqui é tudo que Paulo já tinha sofrido até escrever essa carta. Ele tinha sido perseguido em Damasco, ele tinha sido rejeitado em Jerusalém, ele tinha sido esquecido em Tarso, ele tinha sido apedrejado em Listra, tinha sido açoitado em Filipos. Açoitado é realmente recebido chibatadas, chicote. Ele foi escorraçado de Tessalônica e Beléia. Escorraçado, eu tive que pesquisar o que era, eu não sabia mesmo. Escorraçado é alguém que foi mandado embora sendo humilhado. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Olha que humilhação, hein? Ser chamado de tagarela em Atenas, isso que foi pesado. Ele foi chamado de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras selvagens em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio a caminho de Roma, foi picado por uma cobra em Malta, sofreu prisões, açoites, apedrejamento, fome, frio e pressões de todos os lados. Será que a gente aguentaria essas pressões? Olha, eu não sei se eu aguentaria. Mas se a gente olha a vida de Paulo, a gente entende como que ele aguentou, como que ele passou por isso se mantendo fiel. Veja que o autor chamado Ray Stedman, ele escreveu como um comentário desse versículo 8 e 9 que a gente leu. Esse vai também aparecer na sua tela aí. Ele escreveu o seguinte: trazendo essa verdade dos versos 8 e 9 para os nossos dias, esse texto ele diz que essa realidade pode se aplicar aos duros, rudes e esmagadores golpes que parecem vir do nada sobre a nossa vida. Você já pensou em coisas que parecem que vêm do nada sobre nós? Aflições, desafios que você não estava esperando por aquilo? E aqui ele coloca como um câncer, doenças, como um acidente fatal, um ataque cardíaco, uma guerra medonha, um terremoto avassalador. Tudo isso são pressões que nós podemos passar na nossa vida, muitas vezes de forma inesperada. Mas pelo poder de Deus, nós somos capacitados e então reagimos de forma transcendental. Ou seja, apesar de tudo isso que a gente vive, a gente é capacitado por Deus para reagir a essa circunstância de uma forma diferente do que a circunstância nos impõe. E para que isso? A fim de que Deus seja glorificado e pessoas sejam impactadas pelo nosso testemunho. Olha o que esse autor está dizendo. Ele está falando assim: você pode aproveitar todas as pressões que você está vivendo hoje, independente se são externas ou internas, independente se são pressões na escola, na família, se são de amigos, se são sofrimentos externos que vieram sobre sua vida. Você pode pegar tudo isso e com a forma com que você reage a essas circunstâncias, você pode glorificar a Deus, fazer com que o nome dele seja engrandecido e impactar a vida das pessoas à sua volta com o seu testemunho. Isso é o que você pode fazer. Ou você pode reagir a isso, se entristecendo, se frustrando, ficando decepcionado com Deus, morrendo de dentro para fora. O que muda é a forma como nós reagimos às circunstâncias. Como você está reagindo hoje às pressões, às circunstâncias? Você tem aproveitado para reagir de uma forma com que glorifique a Deus, que sirva de testemunho para aqueles que estão à sua volta? Ou você usa inclusive para atrapalhar a jornada com Deus daqueles que estão à sua volta? Como assim? Quando acontece algo na sua vida e você só murmura, você só reclama disso que está acontecendo com pessoas à sua volta,
você está atrapalhando essas pessoas na caminhada delas com Jesus. Você está fazendo com que elas olhem para essas circunstâncias também como murmuradores. Perceba como é a nossa reação que muda o cenário, que muda a situação. Terceira coisa que nós precisamos é reconhecer que a vida é passageira e que nós já conhecemos o final. Quando nós reconhecemos que somos peregrinos nessa terra e que aqui não é o nosso lar, as pressões que nós vivemos, elas perdem forças. Porque nós sabemos que tudo aqui é passageiro, nós sabemos que esse sofrimento ele vai passar. Eu não sei se vocês já leram aquele livro O Peregrino, mas é um livro muito bom. Eu li algumas vezes já. E esse livro ele nos faz olhar para o mundo com uma cosmovisão diferente. Uma cosmovisão de peregrinos. Entender que nós não pertencemos a esse mundo. Eu não sou um cidadão de Curitiba, de onde eu vim, e nem de Porto Alegre, de onde eu moro. Eu sou um cidadão do céu, que estou vivendo um tempo nessa terra. E no livro Peregrino, ele está, durante todo o livro, indo atrás da cidade celestial, que é a cidade de onde ele entende que é o lugar dele. E quando nós reconhecemos que somos peregrinos nessa terra e que o nosso lar não é aqui, é na cidade celestial, e sabemos que ali é o final, as pressões e sofrimentos que a gente vive, elas não deixam de existir. Elas ainda doem, mas o peso delas sobre nós diminui muito. E é assim que nós conseguimos também suportar essas pressões. Esses tempos atrás, algumas semanas atrás, eu estava assistindo um jogo de futebol de 2012. Final do Mundial de Clubes de 2012, onde a seleção Corinthians, agora a metade não gosta mais de mim aí. Mais da metade. Quem é Inter já não gosta de mim. E o restante do Brasil também. E eu estava assistindo com o Ber, meu filho, e a gente estava vendo aquele jogo contra o Chelsea. Para quem não entende de futebol, é basicamente o jogo que define qual é o melhor time do mundo daquele ano. E o Corinthians estava jogando contra um time chamado Chelsea, lá da Inglaterra. E aquele jogo eu fiquei muito tenso. Muito tenso. O Corinthians nunca tinha ganho uma Libertadores, e aí ganhou, e aí foi para o Mundial. E eu fiquei muito nervoso naquele jogo. Cada vez que o Chelsea ia para o ataque, eu achava que eu ia ter um treco do coração. Aquele jogo foi bem difícil. Mas o Corinthians ganhou, foi campeão. E algum tempo atrás eu estava assistindo a reprise desse jogo. Impressionante como eu não me preocupei em nenhum momento. O Chelsea chegava lá para atacar e eu, vai para fora. Esse o Cássio faz uma defesaça. E assim, eu sabia qual era o resultado do fim do jogo. Por isso eu não me preocupava. Diferente lá em 2012, onde eu sofri. Agora eu quero que você pense o seguinte. Na nossa vida, às vezes a gente age como se a gente não soubesse o final. Como se as aflições que a gente está vivendo e o sofrimento, ele fosse eterno. Só que a gente já sabe qual é o final. Quem tem Jesus no coração, quem já nasceu de novo, sabe qual é o final de tudo. O final está escrito na palavra de Deus. Se você nunca ouviu qual é o final da vida, da humanidade, presta atenção que eu vou ler para você. Está lá em Apocalipse, capítulo 21, e eu vou ler do versos 2 até o verso 5, que vai falar um pouco do que é o final, que nós já sabemos que vai acontecer. Apocalipse 21, a partir do 2. Aqui João também estava escrevendo, e ele escreveu assim: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Isso é o que nós vamos ver. A gente vai ver a cidade santa, a nova Jerusalém descendo do céu, preparada
como uma noiva adornada para o seu marido. E João, ele ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia assim: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Deus viverá com os homens. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles. O próprio Deus vai estar conosco. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono, ele disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou para João: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Esse é o fim, porque nós vamos nos preocupar com os sofrimentos, as aflições. Vai chegar um dia em que o nosso Senhor, Ele vai voltar, Ele vai nos levar para a nossa verdadeira casa, para o nosso lar, e lá Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A dor, o sofrimento, ele não vai mais existir. Os queridos que você perdeu, você vai encontrar. Aqueles que passam por enfermidades serão curados. Esse é o final. Nós precisamos todos os dias olhar para o nosso coração e falar assim: coração, calma aí. A gente já sabe como é o final. Não precisa sofrer por isso. O nosso final, ele é glorioso. Não pela nossa glória, mas pela glória daquele que há de vir. Veja o que o texto de 2 Coríntios nos diz, nos versos 16 a 18, que foram os últimos que nós lemos ali. Eu vou ler um por um com vocês. Primeiro verso 16 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. A Bíblia não promete que o nosso exterior ele será preservado. Não promete que o nosso corpo ele não irá sofrer. A gente sabe que quanto mais o tempo passa, mais o nosso exterior se desgasta. Mais o nosso corpo sofre. Eu não sou mais o Vitor que eu era com 15 anos. Embora eu ainda seja novo, eu tenho só 28, sou o caçula da equipe pastoral, mas mesmo assim, eu não tenho mais 15 anos. O meu cabelo não é mais o dos meus 15 anos. Pode não parecer, mas eu tinha muito cabelo. Inclusive eu conquistei a minha esposa com o meu cabelo. Eu tocava bateria, eu tinha uma franjinha assim, estilo Disney assim. Eu tocava bateria e jogava o cabelo pro lado assim, ó. Aí hoje eu tô na dúvida, se o meu cabelo era tão pesado na franja que caiu tudo, ou se era motivo de orgulho e Deus queria tratar meu orgulho e arrancou tudo. Um dos dois. Meu cabelo não é mais o mesmo. As minhas costas já não são as mesmas. Hoje eu tento fazer pilates para as minhas costas. A minha velocidade no futebol já não é a mesma. Eu gostava de me gabar no futebol na escola, que eu era sempre o mais rápido. Esses tempos eu fui jogar no retiro do Levi, eu do lado do Thiago Maidana, não consigo nem ver. Dou 2 passos, ele já atravessou o campo. A gente foi campeão no futebol lá. Competitivo, né? Eu luto contra a competitividade. O nosso corpo, ele se desgasta. O nosso corpo, ele sofre a mudança do tempo. Mas o que a Bíblia nos promete é que o nosso interior ele se renova. Embora o exterior ele se desgaste, quanto mais pressão nós sofremos, mais o nosso corpo sofre. Mas o que a Bíblia diz é que o nosso interior, o nosso espírito, ele é renovado. E é isso que importa para a eternidade. Eu não vou levar esse corpo para a eternidade.
Não adianta, a gente não consegue evitar o desgaste exterior. Não importa o quanto dinheiro você gaste. A gente está vivendo hoje numa época de muitos procedimentos estéticos, né? As pessoas gastam milhões para ficar todo mundo igual. Mesmo nariz, mesmo lábio, mesmo cílios. Só que isso não vai fazer com que as pessoas vençam o tempo. Essa semana eu li uma notícia de um cara, acho que nos Estados Unidos, que gasta 10 milhões de reais por ano para ficar mais novo. E agora ele está fazendo o quê? Fazendo transfusão de sangue com o próprio filho para ver se ele fica mais novo. Não vai adiantar. Se for adiantar, Ber, depois a gente passa ali, tá? Não adianta. Tem coisas que o dinheiro não faz. Mas a palavra nos ensina que o que precisamos fazer é olhar para o nosso interior. Porque ele vai ser renovado pela força do Senhor. Olha o verso 17, lê comigo ali no telão. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O nosso corpo, ele se desgasta na mesma proporção que o nosso espírito é fortalecido. Quando você estiver vivendo um momento de sofrimento, de aflição, de luta, pense nesse momento que você está crescendo e sendo amadurecido pelo Senhor. Quem que já fez jejum alguma vez? Você sabe que no jejum a gente se sente fraco fisicamente. Chega um momento que começa a bater a fome, às vezes dá dor de cabeça, eu sempre tenho dor de cabeça. Mas na mesma medida que nosso corpo vai ficando fraco, o nosso espírito vai sendo fortalecido. E a gente termina aquele tempo de jejum com o corpo fraco, morrendo de fome, mas com o espírito forte. Isso é o que Deus faz na nossa vida quando nós estamos sofrendo por qualquer tipo de pressão na nossa vida. Ele está nos forjando. E isso não é nada comparado com a glória que está nos esperando. Aqui Paulo está falando que essa glória, ela pesa muito mais do que esses sofrimentos. E você nem pode pensar assim, mas você não sabe o que eu passo. Não é leve e momentâneo o que eu estou passando. Depende da perspectiva com que você olha. Talvez se você olhar para a perspectiva desse mundo, onde a gente vive, sei lá, uns 85 anos, mais ou menos, uma média. Realmente, para esse tempo na Terra, pode ser que você ficar 5 anos sob uma pressão forte, é muito. Mas se você comparar isso com a eternidade que a gente tem para viver ao lado de Jesus, isso não é nada. A gente podia viver 85 anos sofrendo, que não é nada comparado com a eternidade. É isso que Paulo está dizendo, e olha que ele é alguém que sabe o que é sofrimento. A gente acabou de ler quais foram os sofrimentos dele até esse momento. E ele nem tinha sido morto ainda. Eu vi uma frase que é um comentário desses versículos que falou comigo. 4 palavras só. Presente doloroso, futuro glorioso. O nosso presente, ele traz dor. Mas ele está gerando em nós um futuro de glória, a glória do Senhor. O sofrimento terreno, as pressões que a gente vive, é o que produzem em nós uma glória eterna. É isso que Paulo estava falando aqui. E olha o verso 18. Assim, fixamos os olhos no quê? Naquilo que não se vê. Porque aquilo que nós vemos é transitório, não é eterno. Paulo está falando, olhe para aquilo que é eterno. Porque quando você olha para aquilo que é eterno, as coisas deste mundo, elas perdem o valor. As pressões que você está vivendo, elas ficam mais leves. Quando nós fixamos os nossos olhos em Deus, quando nós lembramos que tudo aqui é passageiro, as nossas preocupações e ansiedades, elas vão embora. E nós temos um descanso verdadeiro no Senhor. E como é importante descansar. Quem gosta de descansar aqui? Quem gosta de dormir? Dormir é bom demais. Dormir é bom demais.
mas o dormir ele não nos garante descanso. Porque o descanso ele é um descanso para a alma, não só para o corpo. E o descanso para a alma, ele não vem com o sono, ele vem com a presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos recebendo descanso para a nossa alma. Olha o que Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para quê? Para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, se vocês têm Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, descansem nele. A melhor forma de suportarmos as pressões da vida é descansar naquele que é o único que pode dar descanso para a nossa alma. É importante para o nosso descanso ter alguns escapes na nossa vida, para que a pressão em que a gente está vivendo não nos consuma. Quando nós olhamos para o que é terreno, para o que é passageiro, a gente não tem tempo de descansar. A gente se preocupa tanto com as provas, a gente se preocupa tanto com as tarefas de casa, com tudo aquilo que a gente tem para fazer, que nem sobra tempo de descansar. Mas é porque nós estamos confiando na nossa força. Quando nós confiamos na força de Deus, quando nós olhamos para o que é eterno, nós conseguimos descansar, nós conseguimos ter descanso. Se nós não descansarmos, nós não vamos aguentar as pressões. E o que acontece quando a gente não aguenta a pressão? Ou nós desistimos, ou nós explodimos. Essa semana a gente teve um problema com a nossa panela de pressão lá em casa. Eu morro de medo de panela de pressão. Alguém tem medo de panela de pressão aí? Gente, quando a Marina está fazendo alguma coisa na panela de pressão e eu preciso ir na cozinha, eu vou meio de lado assim, meio cobrindo a cara. Eu tenho muito medo. Sempre que faz um barulho diferente eu já, amor, tá estranho. E nessa semana realmente começou um barulho estranho na panela de pressão. Eu falei, amor, tem algo estranho. De repente, a panela fez um barulho muito forte, começou a sair um monte de vapor na parede, e ela saiu correndo para desligar. Falei, amor, não vai lá, você está grávida, mas nem deu tempo. Ela foi correndo, desligou. E a gente começou a ver que a panela de pressão estava com um problema. A panela de pressão, para ela funcionar bem, ela precisa vedar bem, porque ela precisa de pressão, mas ela precisa de um escape. Ela tem uma válvula de escape. Porque quando aquela pressão que está dentro dela, ela é maior do que ela pode suportar, essa válvula é o que evita que ela exploda. E naquele dia, a panela não funcionou bem. Naquele dia, ela não suportou a pressão. Ou ela ia explodir, ou ela ia desistir. Nesse caso, a gente desistiu por ela, antes que ela explodisse. Mas ela não fez o que ela deveria fazer, que era cozinhar. Porque ela ficou sem pressão. Na nossa vida, nós precisamos de pressão. A pressão, ela nos ajuda a crescer mais rápido. Ela nos estica. A pressão, ela faz com que a gente dependa de Deus, a gente confie em Deus. Uma vida sem nenhum tipo de pressão é uma vida que não sai do lugar. Assim como uma panela, nós precisamos de pressão, mas nós também precisamos de uma válvula de escape. Qual tem sido a sua válvula de escape hoje? E aqui eu coloco a tua vida espiritual. Quanto você tem dedicado do teu dia hoje para buscar a presença de Deus? Todos os dias, não uma vez na semana. Não só no culto do amontoado. Isso é uma válvula de escape. Mas também outras válvulas que vocês podem ter para descansar a mente. Como dizem aqui no Rio Grande do Sul, desopilar. Aprendi aqui essa palavra.
que você tem feito hoje para descansar no Senhor? A panela de pressão, além da válvula de escape, ela tem uma válvula de segurança, que é uma vermelhinha bem pequenininha. E foi essa válvula de segurança que salvou a panela de explodir lá em casa. Porque quando fez aquele barulho forte, foi aquela válvulazinha que abriu. Quantas vezes na nossa vida a gente fica esperando a válvula de segurança apitar para a gente não explodir? A gente não usa a válvula de escape como deveria e espera a de segurança estourar. Eu fiz isso na minha vida por muitos anos. Eu vou dizer que eu não faço isso há 1 ano, desde que eu cheguei aqui. Porque até chegar aqui, eu nunca cuidei da pressão que eu tinha dentro de mim. E por muitas vezes, eu só usava a válvula de segurança para parar. Era quando eu ficava doente, foi quando eu entrei em depressão muito profunda, foi quando eu comecei a ter crise de ansiedade, e aí eu era obrigado a parar. Eu quero dizer para você, você não precisa da válvula de segurança. Você tem uma válvula de escape que o Senhor preparou para você. Agora um alerta para vocês. Busque o escape nas coisas certas. O grande problema é que muitas vezes, na adolescência, na juventude, a gente busca escape, mas nas coisas erradas. E aí que caímos na pornografia, na bebida, no cigarro, no sexo, na balada. Porque nós estamos tão cheios de pressões que a gente precisa de um escape. E a gente busca nas coisas erradas. Sendo que Deus tem algo bom, uma válvula perfeita para nós, que é a presença dEle. Eu sei que eu falei muita coisa aqui hoje. Talvez você não vai se lembrar de muita coisa depois. Mas se tiver que lembrar de algo, eu quero que você lembre dessas 2 latinhas aqui, ó, de coca. Elas são 2 latas iguais. As 2 com 350 ml, da mesma marca. Mas eu quero mostrar algo para vocês aqui. Orem para eu não cair. Será que aguenta? Por que que uma latinha aguentou a pressão e a outra não? Uma estava cheia e a outra vazia. Se você for enfrentar as pressões da tua vida, vazio do Espírito, você não vai aguentar. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai se manter firme em todas as pressões que você viver. Então, se você esquecer de tudo aquilo que eu falei hoje, quero que você se lembre disso. Seja cheio do Espírito. Isso vai te manter firme sempre. Busque a presença do Espírito todos os dias na tua vida. Abra mão daquilo que não edifica você. Você não precisa assistir uma série todo dia. Você não precisa entrar nas redes sociais todo dia. Você não precisa do teu entretenimento todo dia. Mas você precisa da presença do Espírito todos os dias na tua vida. Você precisa ser cheio dele. E é bem nisso que nós negligenciamos a nossa vida. Nós encontramos tempo para todas as outras coisas. Priorizamos as outras coisas. E vamos nos esvaziando do Espírito. Na segunda-feira, puxa, meu amigo me chamou para ver um negócio. Lançou um episódio novo da minha série. Disponibilizou aquele filme. Na quarta eu passei o dia inteiro estudando. Na quinta os meus pais precisaram de mim, eu não tive tempo. E você vai sendo esvaziado. Vai sendo esvaziado. E aí quando chega a pressão, você está vazio. E você não aguenta. E aí você chega para Deus e você reclama: Deus, eu não estou aguentando essa pressão. Estou ficando ansioso, estou ficando preocupado, estou ficando desanimado, estou entrando em depressão, mas você estava vazio.
Busque a presença do Espírito antes de qualquer outra coisa na tua vida. Eu vou dizer que faz 1 ano que eu não tenho nenhuma crise de ansiedade, que eu não tenho nenhuma recaída depressiva, mas não é pelo fato de eu ter saído de Curitiba e vindo para Porto Alegre. Muitas coisas das circunstâncias favoreceram, mas é porque vindo para cá eu fiz um compromisso com Deus, eu nunca mais vou negligenciar a minha vida e a minha busca pelo Espírito de Deus. Eu quero estar cheio todos os dias, e se tem um único dia que eu passe sem buscar a presença de Deus, eu já me sinto vazio. Eu já sinto que faltou algo. Eu já sinto que ficou um pouco mais difícil as lutas contra as tentações. Nós precisamos dele, não é uma opção. Se você estiver cheio do Espírito, você vai se manter firme contra as pressões. Mas se você se esvaziar, não buscar, colocar outras coisas como prioridade, é assim que você vai ficar quando surgir uma pressão sobre a tua vida. Feche os seus olhos agora. Primeiro eu quero que você faça a tua oração diante de Deus. Antes mesmo que eu faça, eu não quero influenciar agora a tua oração, porque só você sabe aquilo que o Espírito está falando no teu coração agora. Só você sabe aquilo que na sua vida precisa ser mudado nessa área. Você sabe quais são os compromissos que você precisa fazer com o Senhor. Você sabe quais são as pressões que você está vivendo. Peça para o Espírito, traz as pressões que eu estou vivendo agora, para que eu possa entregar tudo. Peça a ajuda dEle. Faça o seu compromisso com o Senhor. Como você quer suportar as pressões a partir de hoje?